Na Bíblia encontramos relatos de superação, sabedoria e histórias de pessoas que verdadeiramente honraram a Deus. Porém, o livro sagrado também não esconde a maldade que reside nos corações humanos, e por isso narra com detalhes ações terríveis cometidas por homens e mulheres que não foram obedientes a Deus. Eu sou o Pregador 7 e hoje apresentarei as 3 rainhas mais perversas da Bíblia. Mulheres que não temeram a Deus e são lembradas nas Escrituras por seus atos perversos. Filha de Etbaal, monarca e sacerdote das cidades de Tiro e Sidom, Jezabel é considerada uma das rainhas mais perversas da Bíblia. Princesa dos Sidônios ascendeu à realeza de Israel por meio de um casamento arranjado com o príncipe Acabe, com o propósito de reforçar uma aliança política e econômica entre o reino de Tiro e Israel. Porém, esse casamento não estava alinhado com a vontade divina. Por causa da idolatria, havia uma proibição explícita contra a união entre hebreus e mulheres cananitas. Essa proibição visava preservar o povo hebreu para que não fossem influenciados pelos deuses pagãos dessas mulheres. No entanto, o príncipe Acabe não foi obediente a Deus, se casou com Jezabel e ainda permitiu que ela continuasse a adorar os deuses pagãos de sua terra, mesmo em solo israelita, o que era considerado um sacrilégio. Após assumir o trono como rainha, Jezabel gradualmente ampliou sua influência sobre o rei Acabe. Ele, aos poucos, cedeu aos desejos dela e até mesmo construiu santuários em Israel para adorar ao Deus de Jezabel, introduzindo assim o paganismo entre os israelitas e levando o povo à apostasia. Mas Jezabel não se satisfez apenas com a veneração a Baal. Isso não bastava para a rainha. Seu desejo era de erradicar completamente qualquer adoração ao Deus verdadeiro em Israel. Assim, ela iniciou uma implacável perseguição e ordenou a morte de todos os profetas do Senhor que ousassem se levantar contra o culto a Baal. Nesse período de extrema perseguição, muitos profetas foram mortos por Jezabel, restando apenas o profeta Elias. Ele se opôs ao reinado sanguinário e idólatra da rainha, desafiando os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, a fim de que todos de Israel testemunhassem qual era o verdadeiro Deus. Nesse desafio, o Senhor respondeu ao clamor de Elias com fogo, e os profetas de Baal foram aniquilados. Porém, mesmo após saber que o seu Deus pagão não havia respondido o clamor de seus 450 profetas e sido derrotado, Jezabel não se arrependeu de sua idolatria e de seus atos perversos. Pelo contrário, ficou ainda mais furiosa e ameaçou matar Elias, e precisou fugir para o deserto para salvar sua vida. Jezabel era uma mulher sem escrúpulos algum, capaz de tudo para realizar suas ambições. Em um de seus atos mais cruéis, ela deu ordens para matar um homem chamado Nabote, simplesmente porque ele se recusou a vender sua vinha ao rei Acabe. Essa vinha era uma herança de seus pais, e por isso Nabote não desejava se desfazer dela. Por conta de suas ações malignas e de sua adoração a ídolos, o destino de Jezabel foi trágico. A rainha orgulhosa e desprovida de escrúpulos que desafiou o Deus verdadeiro encontrou um fim terrível. Atalia, filha de Jezabel e Acabe, tornou-se rainha ao se casar com Jeorão, filho do rei Josafá. Esse casamento também tinha motivações políticas visando a formação de uma aliança militar e a união dos reinos de Israel e Judá, que na época estavam divididos. Israel correspondia ao reino do norte, enquanto Judá era o reino do sul. Atalia seguiu os passos de sua mãe, Jezabel. Ao lado do rei Jeorão, promoveu a adoração a Baal em Judá, mesmo após os esforços do rei Josafá para erradicar o paganismo no reino do sul. Além disso, influenciado por Atalia, Jeorão foi capaz de assassinar seus próprios irmãos. Após 8 anos no poder,
O rei Jeorão sucumbiu a uma doença incurável no intestino. Assim, Acasias, o único herdeiro do trono ainda vivo, ascendeu ao trono aos 22 anos, porém sob a forte influência de sua mãe, Atalia. No entanto, depois de um ano, Acasias foi morto, e como nenhum de seus descendentes tinha idade para reinar, sua mãe Atalia usurpou o trono, se declarando a rainha do Reino do Sul, e ordenou a execução de toda a linhagem real de Judá, para que não houvesse mais herdeiros ao trono, mesmo que isso significasse tirar a vida de seus próprios netos. Com essa ação cruel, Atalia quase exterminou a dinastia de Davi. Isso só não ocorreu porque um dos filhos do rei Acasias, que tinha apenas 1 ano de idade, foi secretamente escondido de sua própria avó para que não fosse morto. Durante os anos que reinou, Atalia foi implacável com seus opositores e fez de tudo para que a adoração a Baal crescesse ainda mais em Judá. Inclusive, ela e seus sacerdotes chegaram a profanar os utensílios sagrados do templo do Senhor, utilizando-os para prestar culto a Baal. O tenebroso e ímpio reinado de Atalia chegou ao fim quando seu neto Joás, que havia sido escondido, completou 7 anos de idade e foi coroado rei de Judá, após uma revolta liderada pelo sumo sacerdote Joiada contra o reinado de Atalia. A rainha recusou-se a aceitar que o menino, legítimo herdeiro do trono, assumisse o reino. Quando viu que o povo festejava a coroação do novo rei, rasgou seu vestido e proclamou em alta voz que havia sido traída. Porém, seu reinado perverso já tinha sido arruinado e Atalia acabou sendo executada pelos seus opositores. Herodias, neta de Herodes o Grande, conhecido pelo massacre dos inocentes, não teve uma influência tão marcante quanto Jezabel ou Atalia. Contudo, sua natureza perversa ficou evidente na prisão e execução de João Batista, um dos maiores profetas da Bíblia. O profeta despertou o ódio da rainha ao denunciar o relacionamento imoral dela com Herodes Antipas. Ambos já eram casados, Antipas com Fazélia, uma princesa árabe, e Herodias com Herodes Filipe, mas decidiram abandonar seus cônjuges para se unirem. Para se vingar de João Batista, Herodias persuadiu o monarca a encarcerá-lo nas masmorras da fortaleza de Antipas. No entanto, a prisão de João Batista não aplacou a ira da rainha. Seu anseio era pela morte daquele que teve a audácia de denunciar o seu pecado. Por isso, Herodias insistia constantemente com Herodes Antipas para que ele ordenasse a execução de João Batista. Mas como o rei se recusava a atender ao seu desejo, ela aguardou pacientemente o momento oportuno para pôr fim à vida do profeta. Então, no aniversário do rei, a filha de Herodias, chamada Salomé, realizou uma dança sensual para o monarca. Ele ficou tão impressionado com a performance sedutora de sua enteada que jurou conceder-lhe qualquer desejo. Incitada por sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Embora Herodes tenha ficado triste com esse pedido, ele havia feito o juramento diante de seus convidados e, portanto, ordenou que o desejo de Salomé fosse atendido. Assim, João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi entregue à jovem, que a levou até sua mãe. Mais tarde, Herodes Antipas pagou caro por sua união com Herodias. Ele perdeu todo o seu exército em uma guerra que foi causada por ele ter se separado de sua primeira esposa. Posteriormente, acabou sendo banido e exilado pelo imperador romano sob a acusação de conspiração. Refletindo sobre a história dessas 3 rainhas, percebemos que a soberba antecede a queda e que a desobediência a Deus causa grande devastação. Os reis Acabe, Jeorão e Herodes Antipas optaram por seguir os desejos de seus corações, casando-se com mulheres ímpias em vez de obedecerem a Deus. Embora também sejam responsáveis pelos seus atos, é evidente que muitas de suas más escolhas foram influenciadas por suas mulheres.
o que resultou na ruína de seus reinos. No livro de Provérbios está escrito: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor.